Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, aqui o nosso irmão Alberto Lírio para mais um vídeo para a honra e glória do nosso eterno Criador, aquele que fez os céus e a terra. Eu estou gravando esse vídeo e eu quero dar um bom dia para você, quem sabe uma boa tarde, quem sabe uma boa noite, porque eu não sei que dia e nem que hora que você vai visualizar o nosso vídeo. Meu querido, antes de deixar esse estudo aqui, eu quero pedir para você continuar deixando aí o seu like, se inscrevendo em nosso canal, compartilhando com outras pessoas, deixando o seu like. Meu querido, tem vídeos aí do nosso irmão Alberto Lírio que até de outros países alguém faz algum comentário, nem que seja um, nem que seja dois, mas eu vou lá, né, no Google Tradutor e tento responder, né, com o mesmo carinho, com a mesma paciência, com a mesma educação, porque graças ao meu eterno Criador e meus pais, desde os meus 6 anos de idade, que eu já trabalhava com meus pais, mirando rede, pescando na roça, né? E o tempo foi passando e, graças a Deus, a gente ingressou, quando alcancei maioridade, a gente ingressou no nosso trabalho e educação é uma coisa que não me vai faltar, porque eu tive com meus pais e quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu fiquei mais educado ainda. Por quê? No sentido espiritual, a educação, ela não vem de berço. No sentido espiritual, a educação ela vem do eterno Criador. Na educação secular, primeiro é dos nossos pais, depois é no colégio. Antigamente a gente falava ginasial, não é? Antigamente eu ingressei no colégio, eu ia fazer 7 anos, não tinha 7 anos. E quando, antes de completar 18 anos, graças a Deus, o meu ensino médio, né, e o meu ensino fundamental já tinha terminado. Então, de lá para cá, foi só consequência. Mas eu estou falando isso aqui, meu irmão, para você ver como que a nossa vida é difícil. Não é fácil para ninguém. Esses irmãos que estão aí no YouTube falando da graça de Deus, você pensa que é fácil elaborar um estudo? Tem irmãos aí que, graças a Deus, já tem estrutura, não é? Para ter ali um estúdio e tal, mas eles também têm trabalho. Além dos seus afazeres materiais, ainda tem os seus afazeres espirituais. Então é fácil criticar quem está na plateia, é fácil criticar quem está lá no palanque, é fácil criticar quem está fazendo a peça. Então, para quem está na plateia, é muito fácil observar o erro dos outros, não é, meu querido? Quem está na plateia, que eu falo aqui nesse sentido, é quem está lá fora criticando. Agora, para quem estuda a Bíblia, busca conhecimento, busca entendimento, você acha que é fácil, meu querido? Igual eu, ó, estou aqui gravando com a minha Bíblia aberta, ó. Minha Bíblia é toda marcada para você ver, é o estudo que eu vou deixar aqui. Então não é fácil, querido. Então nós temos aqui um roteiro. Antes de nós fazermos, mesmo o nosso irmão Alberto Lírio, eu estou gravando aqui no celular, estou aqui atrás está a minha estante com meus livros, não é? Meus livros, minhas Bíblias, que eu só tenho 26 Bíblias, mas eu gostaria de ter mais. Para aprender? Não. Para conhecimento, para entendimento, porque é bom a gente ter várias traduções, ainda que eu não menciono, né? Igual nossos irmãos aí fazem, né? Eles fazem questão de mencionar as traduções da Bíblia. Eu acho lindo e eu aprendo muito, meu querido. Então, nosso irmão Alberto Lírio, eu ainda estou no início, mas eu quero a ajuda de vocês. Quando vocês colocam um comentário ali, tenta me ajudar. Tenta me ajudar. Não me critique, não, porque eu nunca vou responder a críticas. Se alguém me perguntar, fazer alguma pergunta para me pegar, né, ali,
como fizeram com Estevão, no capítulo 6 de Atos, como fizeram com Jesus, tentaram pegar Jesus, né? E tentaram pegar Estevão também. Mas tem algumas pessoas que fazem um comentário para nos testar. Querido, quem somos nós para ser testado? Nós estamos no mesmo nível de vocês. Eu estou atrás de conhecimento, eu estou atrás de entendimento. Você acha que o Alberto sabe tudo? Não, eu comecei agora. Os nossos irmãos aí, ó, nosso irmão Geraldo Moraes, nosso irmão André Pimentel, nosso irmão Elcio de Jesus, o nosso irmão Júlio Chaves, o nosso irmão Cláudio Mendes, nosso irmão Nivelto Soares. Você acha que esses irmãos, eles estão nessa posição no YouTube, mas vocês acham que eles começaram de cima? Começaram de baixo. Então, tente nos ajudar. Aquilo que você souber, passa para mim. Aquilo que eu souber, eu passo para você. Meu querido, nós não somos dono de absolutamente nada. Tá bom, meu querido? Então, meu querido, nos ajude. Quando você se inscrever, você ative o sininho de notificação para que todos os estudos, quando a gente colocar na plataforma, chegue até você. Verifique também a sua inscrição, porque às vezes o próprio YouTube, às vezes desinscreve a pessoa, tá bom, meu querido? Então, vamos lá para mais um entendimento da palavra. Eu gostaria de pedir para você abrir Mateus capítulo 16. O subtítulo vai falar sobre a confissão de Pedro. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Tá bom, meu querido? Está dizendo assim a palavra. Chegando Jesus à região de Cesareia, de Filipe, interrogou os seus discípulos, 2 pontos. Porque toda vez que na gramática portuguesa, no vernáculo, existem esses 2 pontos, é porque depois dos 2 pontos vai explicar o que o trecho ou o texto está se tratando. Então, Jesus, ele disse assim, quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, não confundam, porque na Bíblia tem 2, eu vou explicar isso aqui. Quando chegou a Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos. 2 pontos. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Agora presta atenção no que eu vou falar sobre Cesareia. Cesareia de Filipe, meu querido. Quem era Cesareia de Filipe? Mas tem outra Bíblia chamada de Cesareia, não é? Na Bíblia, que não é a mesma Cesareia de Filipe. Não se deve confundir com Cesareia e Cesareia de Filipe. A Cesareia de Filipe, não é? Era uma coisa. E a Cesareia pura era outra coisa. Então, a Cesareia de Filipe, meu querido, por que ela era chamada assim, né? Ela era chamada assim para distinguir da Cesareia Porto, não é? Que tem, mas mudou o nome, né? Então a Cesareia Porto era diferente da Cesareia de Filipe. A Cesareia de Filipe, ela era chamada assim para ser distinguida da Cesareia Porto, que é Banias, e é o seu nome atual. Então, uma cidade edificada numa pitoresca posição na base da Serra do Monte Hermon, para o sul, né? Denominando ali a rica planície do Jordão, não é? Que hoje tem o nome de Hulé, ou Hulé, H-U, vou descrever para você, H-U-L-E-H. Então estava aqui numa das principais nascentes do rio. Então esse lugar, ele era antigamente conhecido pelo nome de Panéias, que é do deus Pá. Você já viu falar do deus Pan, né? Uns falam Pá, outros falam Pan. Então era Panéias, né? Mas quando a povoação foi compreendida no território de Filipe, o tetrarca, né, de Traconites, né? Esse era Filipe, o tetrarca de Traconites, né? Então esse alargou-se e embelezou essa cidade, chamando-a de Cesareia em honra do imperador. Então, ela está incluída na jornada de Jesus Cristo, e foi ali
que Pedro reconheceu o caráter messiânico do seu divino mestre, conforme está em Mateus aqui, né? Capítulo 16 de Mateus, e vai até o versículo 16. E por aquele sítio, provavelmente, subiu Jesus ao Monte da Transfiguração, uma das eminências da Serra de Hermon, né? Conforme Marcos 17, 1, Marcos 9, 2. Mateus 17, 1, Marcos 9, 2. Então, o que acontece, meu querido? Nós lemos esse texto aqui, que Jesus perguntou: quem vocês acham que é o Filho do Homem? Parafraseando. Preste muita atenção nisso aqui, meus queridos. Jesus não perguntou aos discípulos quem eles achavam que era ele. Não, não é essa a pergunta. Jesus perguntou aos discípulos assim: quem ou o que os homens dizem de quem seria o Filho do Homem? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Porque essa questão, meu querido, da gramática, às vezes é igual você fazer uma prova no Detran. Aqui no meu estado é Detran. Você vai tirar a carteira, você tem lá a prova escrita. E na prova escrita existem algumas pegadinhas. Tem perguntas que parecem que são iguais, mas não são, são pegadinhas. Então aqui, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eu vou modificar aqui para você entender melhor. Jesus falou assim: quem vocês acham que os homens dizem que é o Filho do Homem? Então, responderam-lhe. Os discípulos falaram com Jesus: ó, Jesus, tem alguns homens que dizem que o Senhor é João Batista. Tem outros homens que acham que o Senhor é Elias. Tem outros homens que dizem que o Filho do Homem é Jeremias, ou um profeta. Aí Jesus perguntou: e vocês? Porque é vós, segunda pessoa do plural. E vocês? Quem vocês acham que eu sou? Mas a pergunta no versículo 13, Jesus não falou assim: quem vocês dizem? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus faz uma pergunta para os discípulos: quem os homens achavam que seria o Filho do Homem? Mas Jesus, para os discípulos, ele fala assim: e vocês? Vocês acham que o Filho do Homem é quem? Jesus fala assim: vós, quem dizeis que eu sou? Então, por quê? Porque os discípulos já sabiam que Jesus era o Filho do Homem prometido, sim ou não? Mas quem responde a pergunta primeiro, antes de Pedro, dos discípulos, foi Pedro. Não é que Jesus fez a mesma pergunta do versículo 14 no versículo 13, não. No versículo 13, Jesus pergunta aos discípulos o que estariam os homens falando de quem seria o Filho do Homem. Aí eles dizem que alguns homens estavam dizendo que era João Batista, que era Jeremias, que era Elias, que era algum profeta. Aí Jesus perguntou aos discípulos: e vocês? O que vocês acham? Aí que eles responderam. Quer dizer, Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus, no versículo 17, diz assim: Jesus então lhe respondeu: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque Bar, no hebraico, quer dizer filho. Ou seja, Jesus, quando diz Bar-Jonas, ele diz: bendito és tu, filho de Jonas, pois não foi carne e nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Entendeu? Então, ele disse: porém eu te digo que tu és pedra, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas da sepultura, que é inferno, não vai prevalecer contra ela.
eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que você ligar na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Meu querido, uma coisa que deve ser prestado bastante atenção é que os discípulos falaram que uns homens diziam que Jesus, que o Filho do Homem, ele viria como profeta. Outros falavam que era Elias. Outros diziam que era João Batista. Outros diziam que era Jeremias. Então, os homens, eles não sabiam ou não tinham consciência de quando o Filho do Homem se manifestasse, quem era realmente. Eu faço uma pergunta a você, mas eu vou lá em Isaías 1 e versículo 3 primeiro. Vamos dar um pulinho aqui, meu querido, em Isaías 1 e o versículo 3. Deixa eu achar Isaías aqui. Isaías 1 e o versículo 3. Vamos dar uma olhadinha aqui numa coisa interessantíssima. 1 e 3 de Isaías. Olha só o que diz aqui. O boi, ele conhece o seu possuidor, e o jumento, a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. O que eu quero trazer aqui, meu querido? Você já observou que a tradição religiosa, que dizem que estão servindo a Deus, que estão fazendo a vontade de Deus, estão cultuando a Deus, adorando a Deus, mas se você perguntar a ele quem realmente é o Cristo, ou quem foi o Cristo do primeiro século que se manifestou, 20 séculos depois, eles vão dizer que Cristo era o Filho de Deus, que Cristo era o Filho do homem prometido, que Cristo é o que ressuscitou ao terceiro dia e que voltou ao céu e está à destra de Deus. Agora, eu quero dizer isso para você. Isso eles dizem na teoria. E na prática? E na prática? Os homens conhecem realmente quem foi Jesus de Nazaré? Quem foi o Cristo ressuscitado? Será? Agora você observa aqui que nós temos que observar também isso aqui, ó. Preste atenção. Lucas no capítulo 9, a partir do versículo 7. Preste atenção nisso aqui. Lucas 9, a partir do versículo 7. O tetrarca Herodes, ou seja, o quarto Herodes, o tetrarca Herodes ouviu tudo o que se passava e estava perplexo, porque diziam alguns que João tinha ressurgido dos mortos. Eles estavam espalhando que aquele homem que estava ali como Jesus de Nazaré era João que tinha ressuscitado. Aí o que Herodes fez? Outros diziam que era Elias que tinha aparecido. Não está igual Mateus capítulo 16? E ainda outros diziam que um profeta do Antigo Testamento havia ressurgido. Disse Herodes, 2 pontos, a João Batista, eu mandei degolar ele. Quem é, pois, este de quem eu ouço dizer tais coisas? E Herodes procurava matá-lo. Se você observar, pena que o vídeo fica grande, não dá para a gente falar tudo no mesmo momento, né? Observe aqui uma coisa, meu querido. Isaías 53. Você conhece o texto, está familiarizado com o texto. Isaías 53. Preste atenção numa coisa aqui. Olha só.
Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como renovo. Aqui eu vou te dizer por que não conheceram Jesus como a manifestação do próprio Deus. Ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura. Você sabe o que é isso aqui, querido? Você sabe o que é isso aqui? Ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Você sabe como que uma planta, com a sua raiz infiltrada numa terra seca, como que ela cresce? Ela cresce rápido ou cresce devagar? Você sabe que ela cresce devagar. É a naturalidade da própria natureza. É natural. Então, ele foi subindo como renovo, aos poucos. E, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Isso que a gente está falando é Isaías. Nós, ele está falando eles. 2000 anos depois, o nós da Bíblia não é mais nós, a primeira pessoa do plural. É eles, a terceira. E muita gente não sabe disso. Eu, tu, vós. Nós, vós, eles. É a terceira do plural. Então, o nosso irmão Isaías, ele fala assim, ele não tinha parecer e nem formosura. Você está entendendo por que os homens não sabiam distinguir quem era a pessoa do Jesus de Nazaré? Era Deus que desceu no mais extremo dos sacrifícios, no mais extremo, desceu na lama, desceu lá no limo, desceu lá na poeira, desceu na terra seca, para que alguém pudesse ser alcançado, algum judeu pudesse ser alcançado por ele. Mas Isaías fala, não tinha parecer e nem formosura, ou seja, além dele não ter aquela pompa toda, as pessoas olhavam para ele, mas ele era um cara, talvez, da ralé. Ele era um mendigo, quem sabe? Ele se comportava como um pobre inútil, quem sabe? E olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Assim está a religião, meu querido. Você sabe por quê que os evangélicos judaizantes não conseguem ver na pessoa do nosso eterno Criador aquele que antes se manifestou como Cristo, que se manifestou como Jesus de Nazaré? Porque na religião evangélica, eles só olham para as posições das pessoas, porque eles só olham a beleza física, eles só olham a beleza social. Não tem esse negócio de vida espiritual para o sistema religioso, não, querido. Então, Isaías está falando aqui, ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dor, e experimentado no trabalho, no sofrimento, como de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Os discípulos conseguiram codificar quem era aquele homem que veio naquela situação. Os discípulos conseguiram, mas os homens não conseguiram. O rei Herodes não conseguiu. Achou até que era o próprio João Batista que tinha ressuscitado. Sabe o que eu quero dizer com isso, meu querido? A religião, ela está dessa forma. Ela diz que conhece o Senhor, que adora o Senhor, mas na prática não conhece, não. Você abre a Bíblia, você mostra tudo o que tem, o que tinha que acontecer. Você abre a Bíblia, você mostra tudo o que tinha que se passar com Jesus de Nazaré, com o Cristo ressuscitado, com o Filho do Homem, para ele voltar à sua posição de Rei dos Reis e Senhor do Senhor, o Melech, né, do hebraico, aquele
rei que desfez de toda a sua oposição para ele chegar aonde chegou. Ou seja, o que você encontra aqui, meu querido, o que você encontra, eu vou fazer um vídeo falando do capítulo 53 de Isaías, a partir do versículo 24. A partir do versículo 4, melhor. Então, o que está no versículo 12 de Isaías 53? Olha, pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos e com os fortes repartirá, ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, pois ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Dá uma olhadinha em Daniel. Se você observar Daniel, o capítulo 9, observe o capítulo 9 de Daniel e você vai ver isso aqui, ó, que está falando. Que lá em Daniel, no capítulo 9, justamente se cumpre aquilo que está em Isaías, não é? Não, em Isaías já está sendo profetizado o que aconteceria, não é? Então, Daniel, ele fala assim, Daniel capítulo 9, ele fala assim, olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a sua santa cidade, para fazer cessar a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. Então, se você observar aqui, meu querido, você vai ver que o livro de Daniel, em conjunto com o livro de Isaías 53, está falando justamente de tudo o que aconteceria. Então, no final dos tempos. Então, se você acreditar que os religiosos, eles estão do mesmo jeito daquilo que foi falado por Isaías. Quantos anos isso? Isaías, ele profetizou 700 anos antes do advento do Jesus de Nazaré. E eu e você estamos a 2000 anos depois da cruz. Então, se você observar, nós estamos há quase 3000 anos, não é? 2700 e tantos anos depois de Isaías, mas o sistema religioso continua o mesmo. E pior, não conhecem o Deus que eles dizem que conhecem. Essa é a parte mais triste de toda a história. Então, eu trouxe esse vídeo aqui para você entender como que está a tradição e o sistema religioso. Agora, o que cabe a mim e cabe a você, meu querido? É cumprir o que está em Lucas 17, 20 e 21. Quando ele foi interrogado pelos fariseus, Jesus foi interrogado pelos fariseus, quando que havia de vir o reino de Deus, Jesus lhe respondeu assim, o reino de Deus não vem com aparência visível. Para descartar essa questão de arrebatamento de igreja, Jesus governar durante 1000 anos e tal, nem vocês vão conseguir dizer, olha, ele está aqui ou ele está ali. Aí Jesus fala, porque o reino de Deus está dentro de vocês. E aí? Alguém tem coragem de refutar o que está escrito? E o reino de Deus, meu querido, não é você morar no céu ou você viver no céu, não. Viver o reino é aqui na terra, porque o reino de Deus na terra é justiça, é paz, é amor, benignidade, longanimidade. E você só vive o reino se você tiver isso dentro de você. Do contrário, negativo. Graça eterna e até o próximo vídeo. Amém.